Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News eu quero abordar sobre os últimos acontecimentos que eu considero mais relevantes sobre a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que os russos chamam de operação militar, para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, né, e é muito perto de Moscou. Bom, enfim, aconteceu várias coisas, eu acompanho muitas notícias, né? Antes de fazer um Chester News eu me preparo muito, leio muitos artigos de jornal europeu, americano, né? Muitas revistas, entrevistas, pronunciamentos, enfim. A notícia que eu achei mais relevante e mais perigosa são duas, no caso. Foi os Estados Unidos pressionar a China, por quê? Com as sanções que os Estados Unidos fez para os bilionários russos, para as empresas, né, estatais russas e o governo russo, o que aconteceu? As empresas multinacionais de cartão de crédito, tem as maiores, Mastercard e acho que a Visa, saíram da Rússia. Então o que aconteceu? Os russos não estavam conseguindo emitir mais cartão de crédito. E aí a China fez um sistema paralelo para ajudar a Rússia. Segundo informações, a Rússia pediu ajuda da China econômica, né, nessa área financeira, para ajudar a, a contornar as sanções, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos se pronunciaram oficialmente, falaram que se a China ajudar a Rússia oficialmente a contornar as sanções econômicas que o Ocidente, a OTAN, a Aliança Militar dos Estados Unidos e Europa fizeram, que terá consequências na China. Eu fiquei acompanhando a notícia, né? Hoje em dia é muito dinâmico as relações internacionais. Um porta-voz de um país fala, o outro já responde, porque antes das guerras, né, principalmente na antiguidade, demoravam meses para informação, as tropas, né? Era tudo muito lento. Agora, com 15 de, né, com quase 2 semanas de guerra, as coisas acontecem muito rápido, as alianças, os pronunciamentos, né? Então, assim, a gente está presenciando uma guerra no século XXI, né? Muito se falou né, por que que não davam atenção para guerras na Síria, na África, na Ásia. Bom, na minha opinião, a questão da Ucrânia não é o fato deles serem europeus. O fato é que envolve a Rússia diretamente. A preocupação do mundo com essa guerra não é questão deles serem brancos de olhos azuis. Inclusive tiveram alguns memes e até algumas coisas ofensivas com jornalistas europeus falando: ó, não são latino-americanos, africanos ou afegãos, árabes morrendo, são europeus como nós, né? Até virou uma revolta na internet essa questão, mas a questão não é essa, porque, por exemplo, a guerra na Síria, a Rússia e China se envolveram de um lado e a OTAN do outro, mas a Síria é um país ali, né? Não. Nesse caso, o que, que acontece com a Ucrânia? Ela envolve a segurança e a sobrevivência dos russos. Como a Ucrânia é muito próxima da Rússia, da capital Moscou, se a Ucrânia entrasse na OTAN e tivesse bases nucleares da OTAN, praticamente seria um checkmate para a Rússia, porque a OTAN poderia destruir realmente a Rússia, com armas nucleares ali muito próximo. É igual, acho que o filósofo Pondé falou, é a mesma coisa que se a Rússia colocasse armas nucleares no México e no Canadá, assim, cercando os Estados Unidos. Eles não aceitariam uma coisa dessa. Então, o que acontece? Os dois fatos relevantes de todos, várias notícias horríveis de guerra. No meus grupos também vi vídeos, né, de explosões, soldados, né, sendo mortos, enfim. Tirando esses vídeos chocantes, tudo, eu gosto de, porque nesse blog meu estratégico, a minha intenção é filtrar aquele monte de notícias e levar para os Chester News, né, aqueles que acompanham o canal, as coisas mais relevantes que podem ter influência na realidade. Eu faço isso não só pelos que acompanham o canal, me seguem, mas também para eu também fazer cenários cada vez mais realistas nas minhas projeções, que eu gosto de fazer projeções econômicas, geopolíticas também por hobby. Eu não faço isso como profissão, mas eu costumo fazer esses cenários. Bom, a China, por causa dessa questão do crédito, né, do cartão de crédito russo, a China ela voltou atrás. Eu achei desnecessário a Estados Unidos e Europa pressionar a China desse jeito, né, porque todo mundo sabe que a Rússia e a China são aliados. Então, assim, provocar a China eu acho que já é um pouco exagero e isso pode aumentar a escalada.
A China ela voltou atrás ali, depois de 2 horas depois que os Estados Unidos deu esse pronunciamento, a China falou que não, que realmente a Rússia pediu ajuda militar e econômica, mas que a China decidiu não se envolver e ela foi meio diplomática ali, falando que tá só preocupada com a paz. Enfim, também teve as terceiras rodadas de negociações, né, que está tendo no dia de hoje. A Ucrânia e a Rússia se sentaram oficialmente já três vezes no dia de hoje, é a terceira vez. O secretário de Estado americano, de porta-voz americano, falou que a Rússia parece que está a fim de negociar, né? Tá a fim de. Eu acho que as sanções realmente foram muito pesadas, está dificultando a vida dos russos e também o alto do petróleo acaba influenciando a opinião pública mundial. Até aqui no Brasil, os combustíveis estão aumentando por causa da guerra, então a opinião pública mundial ficou praticamente contra os interesses da Rússia. Eu, particularmente, não acho que a Rússia está certa ou errada. Assim, eu sou contra as guerras, eu acho que a moralidade do século XXI, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o texto que eu falo sobre se a guerra dignifica o homem ou não, porque para muitos, né, surgiu esse papo também na internet de que, né, o Putin fez os homens voltar a ter o valor da antiguidade, de ir para a guerra, e eu falo filosoficamente nesse artigo Chester News Escritos essa questão. Só que se a gente for ver do ponto de relações internacionais, a Rússia ela tem o direito de se defender. A Ucrânia, por mais que seja um país pequeno, os civis estão sofrendo e morrendo, a gente tem que ver de forma objetiva. Eles realmente estavam com intenção de entrar na OTAN e na União Europeia. Isso para a Rússia é como se fosse uma declaração já antecipada de guerra. Então os russos eles estão lutando pela sobrevivência da Rússia, né? A Ucrânia ela foi longe demais, querendo colocar armas ali. Para quem não entende, podia ter armas nucleares na Ucrânia, da OTAN, que é a inimiga declarada da Rússia e da China. Então, assim, eu acho que todos os estados, mesmo os grandes quanto os pequenos, têm o direito à legítima defesa. Eu sou contra a violência, a guerra. Eu acho que no século XXI a humanidade aceita cada vez menos morte, conflito por guerras, né? Coisas que eram aceitáveis na antiguidade, escravidão, guerra, sacrifício de animais, essas coisas não são mais aceitas com a moralidade da atualidade. Então, assim, outra coisa que me deixou muito preocupado também é essa questão da China. Eu acho que a OTAN está pressionando a China a não ajudar a Rússia. Isso pode dar um problema muito grande porque pode ser uma escalada. A segunda notícia mais relevante que saiu até agora há pouco é um exercício militar que a OTAN está fazendo no Ártico. No Ártico são os países ali no norte da Europa, Finlândia, Suécia e aqueles outros ali que também fazem fronteira com a Rússia, com 30 mil soldados. Eu vou explicar por que isso é muito relevante. Os exercícios e manobras militares são feitos ao redor do mundo o tempo todo, né? Só que hoje em dia, deslocar muitas tropas para algum lugar tem um significado militar também. Em linguagem simples, é como se um policial fosse fazer uma ronda ali na avenida. Ele, na verdade, tá fazendo uma ronda, mas se acontece um crime, ele pode agir. Então, o que acontece? O Brasil, por exemplo, teve um burburinho ali na fronteira da Colômbia com a Venezuela. O Brasil deslocou tropas para o norte do Brasil, inclusive com os lançadores múltiplos de foguete, os Astros, que no Brasil, que são dos mais avançados do mundo também, com tecnologia brasileira, eles fizeram exercício militar lá. Então, o exercício militar ele é uma demonstração de poder, né? Os militares ali mostrando a musculatura para mostrar o que pode fazer. Eu acho muito perigoso a OTAN fazer um exercício militar no meio da guerra da Ucrânia. Por quê? A Rússia pode achar que isso é uma escalada, porque os militares são 30 mil soldados da OTAN ali na fronteira com a Rússia. A chance do Putin ver isso como uma escalada é muito grande. Então, assim, os exercícios militares às vezes não têm a intenção de causar uma escalada, mas pode acontecer. Então, assim, eu achei muito preocupante essa notícia mesmo. Eu vou pôr no link de todas as notícias, os fatos, que aqui no Chester News a gente se preocupa com a credibilidade, a imparcialidade, os 3 Is: independência, imparcialidade e isenção. É isso que guia o Chester News. Então, assim, a gente, se for ver bem esse fato de ter um exercício militar da OTAN em meio à guerra da Rússia e Ucrânia, isso pode dar problema.
né? Falar igual o meme do Capitão Nascimento. Isso vai dar merda, capitão. Porque 30 mil soldados podem ali, qualquer erro de cálculo, ou o próprio russo atacar ali, né? Porque eles já atacaram perto da Polônia, ali a fronteira da Ucrânia. Inclusive, estavam enviando soldados da Legião Estrangeira, que vários estrangeiros, 20 mil soldados estão querendo entrar para ajudar a Ucrânia na guerra, né? Europeus, até brasileiros, do mundo inteiro. Os russos falaram que essas pessoas, esses soldados e armamentos também que estão vindo da Europa, dos Estados Unidos, são comboios que os russos estão dizendo que são alvos legítimos, porque é uma guerra, né? Então, assim, é complicado essa questão, porque é uma concentração de tropas na OTAN, apesar dos discursos de que a OTAN não quer intervir no conflito, é muito perigoso, eu acho. Então é isso. Resumindo, duas notícias mais perigosas aí desses dias todos aí que eu venho acompanhando. Os Estados Unidos está pressionando a China a não ajudar a Rússia na questão das sanções econômicas, e isso é muito perigoso, porque pressionar a China pode fazer a China ou ficar acuada e recuar, ou entrar com força total junto com a Rússia. Aí, Rússia e China escalada, a chance de uma guerra mundial, ela se torna, infelizmente, mais provável. E esse segundo fator de deslocamento de tropas, de 30 mil soldados da OTAN fazendo exercício militar ali na fronteira com a Europa, com a Ucrânia e com a Rússia. Isso pode. Por que que o exercício militar é perigoso? Porque pode ter um erro, a Rússia pode atacar esses soldados da OTAN e ser considerado uma declaração de guerra ali. Também pode acontecer do Putin não, nem ter conflito, mas ele entender como uma escalada da OTAN, já um preparativo para a OTAN entrar no conflito. Então, a chance de erro de cálculo aumenta. Então, essas duas notícias, para mim, foram as mais preocupantes, porque eles estão pressionando a China a não ajudar a Rússia economicamente nem militarmente. Isso a China pode se sentir acuada também, ou eles podem não respeitar o que a OTAN falou, Estados Unidos e Europa, os euro-americanos, e aí o conflito tem infelizmente, uma escalada. Né? Para quem acompanha o canal há mais tempo, eu sei que eu tenho seguidores mais antigos, são poucos seguidores, mas eu sei que tem bastante pessoas importantes. Tem ministros, né? Tem congressistas que me seguem. Eu sei que eu tenho assim, tem poucos seguidores, mas pessoas ali influentes, até jornalistas também. Eu sou amigo de alguns economistas que inclusive vão na televisão. Os meus cenários eles são muito bons, né? As minhas análises eu faço de graça mesmo por hobby mesmo, não é minha profissão, mas eu costumo tentar ver esses dois fatos são muito perigosos. A OTAN acuar a China e a OTAN fazer um exercício militar com 30 mil homens na fronteira que pode ser ali visto pelo Putin como uma escalada ali. Vamos torcer para que não ocorra isso, mas aumenta o nível da tensão a esse exercício militar nesse momento. Né? Em tempos de paz, exercícios militares com muitas tropas já causam uma certa tensão, em momentos de guerra é pior ainda. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Um abraço a todos aí, que vamos rezar, né, do ponto de vista espiritual, para que essa guerra cesse logo. A Rússia tem o direito de se defender, mas também ela tem que entender que a gente está no século XXI, a paz ela não é coisa de covarde, de homens fracos, a paz ela dignificou a humanidade. Eu vou pôr o link no Chester News, artigo escrito, que eu falo sobre isso. A paz ela dignifica a humanidade. A paz, esses 70 anos de paz que a gente tem desde a Segunda Guerra Mundial, fez o comércio, a tecnologia florescer, a globalização. A paz ela é superior. Apesar do ser humano, igual está nas escrituras sagradas do Deus de Abraão, a Torá, a Bíblia e o Corão, fala que a gente tem aquele ódio mesmo, aquela vontade de se impor pela violência, pela força. Tanto a gente pessoalmente quanto os países coletivamente. Mas que Deus deu a inteligência para a gente dominar esse instinto animal que a gente tem. O ser humano ele é assim, ele tem um lado animal e um elevado espiritual. A gente tem que fazer que o lado moral, espiritual, invisível da gente seja superior a esses instintos de destruição. Então eu acho que a humanidade do século XXI ela já está avançada, globalizada. A gente vê as pessoas de outros países como irmãos, verdadeiramente.
depois de vários profetas virem para a Terra, a humanidade já está com essa consciência moral mais elevada. A gente não admite mais sofrimento, guerras, injustiças, né? As mulheres, os negros sofreram muito na história da humanidade. Os governantes matavam seus súditos, as pessoas tinham escravos, não só os negros, eu digo a escravidão desde a antiguidade. Muitos brancos foram escravizados também, né, desde a época da antiguidade. Quando na época medieval também, a humanidade já sofreu muito com esses abusos dos direitos humanos, né? Isso não tem mais cabimento e vai, se Deus quiser, vai ter cada vez menos cabimento esse tipo de coisa na humanidade. E é isso, bem-vindo a todos ao canal Chester News e fiquem com Deus. E vamos rezar e orar para que essa guerra termine logo, a Rússia atenda seus objetivos de segurança e os países da OTAN também parem de provocar a Rússia e os países do leste europeu ali que fazem fronteira com a Ucrânia também tenham um bom senso de abrir mão também da questão da OTAN e fazer uma zona. Na minha opinião, eu escrevi um artigo Chester News também, que os países que fazem fronteira com a Rússia se tornem países neutros e fora da OTAN. A Rússia, para se sentir segura, ela tem que ali colocar alguns países ali de zona neutra. Eu acho que isso é justo. Eu acho que se a OTAN, se os países que já estão na OTAN, que fazem fronteira com a Rússia ali, não abrirem mão desses status, aí o Putin vai estar com a razão, porque aí a OTAN parece que está querendo realmente destruir a Rússia, o povo russo. Isso não tem cabimento algum. E é isso. Um abraço a todos.